E nós fomos morar no apartamento com 2 quartos, a sala, que era uma sala compridona, acho que uns 7 metros de comprimento e 1,5, 2,5 de largura. Né? Aí fazia 3 quartos. Né? Aí, no começo, onde é a sala, a gente ocupava a sala e à noite virava um quarto para as minhas irmãs. Então aí fechava uma cortina e aí as minhas irmãs ficavam num sofá que era... E depois de algum tempo, meu pai transformou aquele espaço ali num terceiro dormitório, num terceiro quarto, né? Então, meu pai e minha mãe num quarto, 5 homens num outro quarto, minhas 2 irmãs num outro quarto menor, que inicialmente era a sala e depois virou um quarto para elas. Então, o detalhe dos 5 irmãos é que é muito curioso, porque eram 5 irmãos num quarto pequeno, naturalmente só cabia 2 beliches naquele quarto, não cabia uma terceira beliche. Então era assim, era um quarto para dormir 5 pessoas. Então, o que nós tínhamos lá? Quem chegasse ia deitando numa cama. Então ocupou a primeira cama, ocupou a segunda cama, beliche, a segunda cama da beliche. O quinto, na verdade, que chegava para dormir, tinha que puxar a caminha debaixo de uma beliche e dormir ali. Esse daí sofria pra caralho. Por quê? Todo mundo que acordava... Todo mundo que acordava pisava desse que estava dormindo no chão quase. Então era assim, era uma briga pra gente correr para dormir logo, para ninguém pegar essa cama aí. O último que pegava essa cama era o que se fodia sempre. E assim, aí tem um monte de história. O meu irmão mais novo, mais velho, enfim, sempre teve um problema para ajustar esse último que ia dormir no quarto lá das 5 pessoas. Uma outra coisa também curiosa é que as minhas irmãs ficaram com a parte talvez melhor, porque ficavam com um quarto para 2 pessoas. O que a gente entendia? Que a gente podia dormir ali também, colocar um colchãozinho lá e dormir lá, né? E um dia meu pai me deu um esporro, porque a gente colocou o colchãozinho lá para dormir. Não, aí esse quarto é para as meninas. Aí a gente, mas aqui só tem 2, o outro tem 5. E aí a gente continuou depois por muito tempo, né? Em 86, o meu irmão Sérgio, ele casou, aí foi embora, e aí finalmente esse problema do quarto foi resolvido, porque aí as 2 beliches, 4 pessoas, e aí deu certinho, uma cama para cada um. Mas essa 5ª cama sempre foi um inferno, e por uns 6 anos foi um inferno na casa. Era o início de tudo. Aí nós tínhamos que ir para algum lugar. Nós fomos, logo no início, nós fomos para a igreja. A igreja é onde as pessoas se juntavam na época, os seus comunitários. Então, não é que foi fácil o povo se juntar, se unir, mas eles tinham um motivo. Talvez eu fiz esse papel na Igreja Católica, mas outros fizeram através dos movimentos que surgiram. Você está pensando que foi ontem. O mais recente de tudo isso aí faz 30 anos. E o mais recente, que outro dia tive uma visita do padre aí, falou, já dão 30 anos que nós não se vê. O padre Joe? Padre Joe. Padre Joe. Legal. Você lembra dele? Lembro. Do começo da igreja aí, tá eu, minha família somos 2 famílias. Eu aqui, nós aqui, e um outro irmão ali e um outro irmão ali. Somos 4 só, os primeiros. Mas nisso aí já trocou de gente, porque o povo em São Paulo é muito flutuante. Certo? Mas sempre tem gente. Uma hora a igreja está cheia, outra hora a igreja é vazia, outra hora a igreja enche, e não vai caber. A igreja toda mostra outra vez. Tudo assim. Mas a gente já visita há muitos anos, a gente sabe disso. Certo? 30 anos não vi, ele chegou e me procurou. Porque o padre também vivia com nós assim. Né? E ele veio visitar aqui, foi lá me visitar. Isso aí, por 30 anos. Né? Então, quando a gente veio, as crianças foram estudar, um lá no Barnô, que era lá ali na comunidade, os outros foram estudar no Jardim Brasília, entendeu? Que é lá embaixo também, que não era. Então, aquela dificuldade, porque muita lama, não tinha condução, tinha que ir com as crianças naquela lama, quando chovia, Olha, aí, quando a gente
veio para cá, houve essa entrada, que falava que não, mas no fim teve, todo mundo deu, né? Então o povo, aí a gente pensou, falou, como? Colocou a gente aqui, a gente comprou. Sem infraestrutura nenhuma, né? Então, aí eu conheci a Leonor. A Leonor de Souza Poço, né? Aí, através da Leonor, como eu era uma pessoa muito assim, ativa, ajudava na quermesse, ajudava muito o padre, né? Aí, a Leonor me procurou e falou, vamos montar uma entidade aqui dentro, porque não tem como viver aqui, né? Aí foi quando a gente chamamos, convidamos, né? Fomos nas ruas, a gente já tinha amizade com o pessoal, porque como tinha, aquele problema não era só de uma pessoa, era de todos, o que aconteceu? A gente falou, não, então todo mundo, vamos procurar quem quer vir com a gente. Aí encontramos, nós fizemos uma diretoria de 18 mulheres. Mercado não tinha, o que minha mãe fazia, tinha uma perua que todos os dias passava vendendo. Eu vi a Coab 1 sendo construída, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo, já na parada 15 de novembro, e minha mãe e meu pai faziam salgadinhos. E como lá tinha um monte de trabalhador que morava lá no canteiro de obras e não tinha lugar para eles comerem, meu pai levava de Kombi café, pão, salgadinho e tal. E eu ia com ele trabalhar lá de manhãzinha. E aí eu via já a Coab sendo construída. Porque, na verdade, assim, aí começou a comunidade católica. E eu trabalhava na comunidade católica como agente liberado, junto com o Simão e outros do grupo de jovens. O primeiro padre daqui foi o padre João. Ele era da Sociedade de São Patrício, mas ele era escocês. Foi o que começou a comunidade católica. E eu lembro que ele veio para cá e ele começou a andar nas casas porque ele queria encontrar o local. Em relação à comunidade católica, não tinha terreno, não tinha... E o pessoal achava importante que teria um local, uma construção seria dela, porque aos poucos eu sabia também que na medida em que as atividades ou os movimentos começaram a crescer e aumentar, também os locais onde podia reunir foram diminuindo, porque mais gente, mais grupos precisando, claro que faltava espaço. Então por isso que eu me lembro muito bem que surgiram outros grupos como os mutuários, que tinha representantes da comunidade católica, como tinha pessoas de fora. Então acho que o pessoal tinha uma entidade que eles faziam parte de um conjunto de moradores chamada Coab. Era uma entidade maior do que um núcleo pequeno, seja desse grupo, daquele grupo, ou dessa igreja, daquela igreja. Então eles tinham essa noção que pertenciam a algo maior, e também tinha uma noção que é só se juntando outras pessoas, outros grupos, outros interesses que você consegue mudar as coisas e conseguir ter as coisas que precisa. Tivemos uma prática diferente da institucional, que era trazer as autoridades na base. E até hoje as pessoas têm dificuldade de levar as autoridades na base. A gente trazia na nossa base, fizemos funcionar as creches. Fez a discussão, a importância de ter uma praça, né? Porque fizeram um conjunto tão grande, né? Assim, com tantos moradores, e a gente não tinha espaço para lazer, não tinha praça. Na verdade, o que sempre existia era o futebol, né? O futebol, qualquer rua, a molecada põe 2 traves lá e joga sua bola. Mas assim, era importante também que a gente tivesse um ponto de encontro dos moradores para o lazer. Então, nós conseguimos fazer um projeto, discutimos tudo que a gente queria na praça, um espaço para shows, um espaço playground, um espaço para a convivência dos mais velhos, e
para fazer suas caminhadas e tal. Então, em 89, começou na época do Jânio Quadros, mas em 89, quando entrou a prefeita Luísa Erundina, a praça foi finalmente construída. Nossa, isso foi um marco muito grande no bairro, a praça, porque todo mundo ia para a praça, a gente fazia eventos lá, shows de música, todo mundo se animava e ia para a praça. Foi Dilva Gomes Martins? Dilva Gomes Martins foi uma companheira que em 1982 estava na luta junto conosco, comigo, com a Ana Lúcia, com a Ademar, com o Toninho, entendeu? E com outros companheiros. E a Dilva Gomes Martins era uma pessoa que estava conosco, que estimulava, tá entendendo? E aí, no movimento mesmo, no dia que ela faleceu, parecia até que ela sabia que ela ia falecer naquele dia, e por volta de 10 horas, 10 e meia, ela me procurou na minha casa, entendeu? Dizendo que ia participar da reunião no dia seguinte, tá entendendo? Mas a gente sentia que ela não estava bem, entendeu? Ela estava acompanhada com uma criança, e por volta de 11 horas ela foi atropelada aqui na avenida Estanilau de Campos, né? E nós não achamos nada mais justo de homenagear uma pessoa da comunidade, uma pessoa simples, uma pessoa que luta. Com o tempo, depois, aí começou a aparecer as associações. A associação foi a primeira fundada aqui em São Paulo e depois se criou uma organização a nível nacional para baixar a pressão. Bem, o programa, na época a gente chamava Programa Paulista de Mutirão e Autogestão, ele dependia, né, de você formar o grupo-alvo na associação, trabalhar essas famílias no sentido que, vamos dizer assim, a moradia é um bem que o governo não dá nada para ninguém. A entidade, né, ela era vamos dizer assim, auxiliava ela a chegar até a sua casa própria, né, a sua unidade habitacional. E era um trabalho muito bonito, entende? A gente tinha que essas famílias, a gente mensalmente fazia uma reunião com elas, né? Eles vinham para cá? Fazia reunião aqui, né? A gente tinha técnico social, tinha um trabalho muito bem feito, né? Foi bom, eu acho que foi muito produtivo, né? A entidade naquela época tinha uma divulgação maior, né, Graça? A gente fazia muita atividade aqui, entende? E sei lá, foi um período muito bom, né? Eu considero assim. Que governo era nessa época? É aquilo que eu te falei, né? Deixa eu ver aqui se eu te lembro. Perdão, lembrei-se, foi na eleição do governador Mário Covas, em 94, ele elegeu. Em 95, quando ele tomou posse, ele chamou lá na Barra Funda, como é que chama aquele empreendimento? Esqueci o nome lá. É um local que ele reuniu lá todas as entidades da cidade de São Paulo. Acho que não sei se a Ana chegou ainda nesse evento. Não. É na América Latina. Era Memorial. É Memorial da América Latina. Ele reuniu na época lá, logo que ele em 95 ele tomou posse, acho que o primeiro mês dele de governo, ele reuniu lá umas 2.000 entidades, né? E lançou o programa Paulista de Mutirão de Autogestão, né? E a gente, com todos os tempos, né, a entidade tem toda a documentação em dia e tal, não foi difícil de você trabalhar, né? Você, como é que se diz? Anunciava, botava anúncio na porta e em pouco tempo você
adquiriu um grupo-alvo bom, né? E a gente tocou muito bem. A cidade aqui é tão séria que até hoje eles procuram muito moradia. Então quando eu cheguei aqui na associação, fui suplente, fui membro e fui crescendo. Depois passei a ser vice-presidente do Toninho. Toninho veio falecer, aí quando Toninho faleceu, eu assumi a presidência da Associação dos Mutuários. Em seguida começou a aparecer os partidos políticos, já aquela migração da igreja à associação, aí surgiu, aí isso já era nos anos 80, 81. Então aqui na Coab União, então, como nossa primeira participação política, eu acho que se deu foi na igreja mesmo. No grupo de jovens, participamos durante muitos anos aí no grupo de jovens. Em seguida nós tivemos um jornal comunitário onde os jovens se reuniam para escrever, falar, e isso nos levou a uma participação maior no bairro e consequentemente nos levou para uma associação que já era aquela saída. Eu acho que nós estávamos saindo do dia a dia da igreja e começamos a ir mais para o dia a dia do bairro. Em 95 a gente participou do movimento de mulheres na Coab, e o que me levou a fazer esse movimento com mulheres foi o fato de eu eu era presidente da Associação dos Mutuários. Desde quando eu era pequeno, por conta do meu pai, da minha família que ajudou a fundar a Associação dos Mutuários,